Eu conheci o Atrás do Pano através da repercussão que teve com o espetáculo Por Parte de Pai. Eu trabalhava no Galpão Cine Horto e aí houve uma repercussão por causa desse espetáculo para adultos que o grupo montou depois de tanto tempo. E eu morava em Nova Lima, trabalhava em Belo Horizonte e eu falei, poxa, tem um grupo tão pertinho aqui de mim, né? Quem é esse grupo? E aí, nesse mesmo ano, o Atrás do Pano, com o ponto de cultura Roda Cultural, começou os trabalhos, né, com as oficinas de percussão, com as oficinas de criação de boneco, de musicalização, ali no José de Almeida, que é o bairro onde eles estão localizados. E eu falei, não, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, eu tinha acabado de ter a Juju, né, a minha filha, e eu precisava voltar e fazer alguma coisa mais vinculada à prática artística. Cheguei junto à sede do grupo para a oficina de maracatu, paralelo a uma oficina que o Paulinho ministrou também de confecção de bonecos. O espaço do Atrás do Pano é uma coisa muito legal, porque, né, a Júlia estava com 2, 3 anos, então eu podia ir até o Atrás do Pano e podia levar a Júlia comigo. E acabei me tornando produtora do grupo por um período curto, mas um período muito precioso também, né? E aí, como produtora, a gente acompanhou a circulação do grupo pelo prêmio da Funarte, onde nós fizemos algumas cidades, que foi o circuito afetivo do Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, a gente circulou com o grupo por esse circuito e também para Aracaju. Eu acho que o Por Parte de Pai foi o espetáculo que eu mais assisti na vida, e não só assisti como produtora, como assisti como espectadora, porque mesmo depois que eu saí da produção do grupo, tinha Por Parte de Pai, ou se eu tiver, eu vou de novo, porque é um espetáculo que me atravessa muitíssimo. Eu vejo muito o grupo junto com essas oficinas, com o trabalho junto da pedagogia do teatro e o trabalho artístico. Isso para mim fica muito claro como caminha junto. Mas aí circulando com o grupo, a gente foi fazer Ipatinga. Acho que foram 9 apresentações que nós fizemos no Teatro Ipatinga, aquele teatro do shopping. Me parece que aproximadamente entre 600 e 700 crianças por sessão. E sempre me chamava a atenção, o que eu brinco que é o deslocar do ombro da cadeira. E às vezes as crianças encostavam, chegavam, né, na pré-adolescência, né, encostavam na cadeira, assim, tipo, né, saindo da escola, massa, que legal, mas o que vem aí, né? Então, quando eles apresentavam, entravam no palco e começavam os trabalhos do Histórias Cantantes, as crianças projetavam as costas da cadeira, e aquilo me chamou a atenção, porque aquilo aconteceu nas 9 sessões que eu acompanhei com 700 crianças. Então, assim, tem alguma coisa aí que pega a criançada? O que é isso, né? Qual é esse tempero? Que diferencial é esse, né? Que essas crianças deslocam da cadeira, chegam para frente, assim, apoiam os pés no chão e ficam num estado de presença, né? Então, essas apresentações em Ipatinga que foram as apresentações que me despertaram o mestrado. E aí, acompanhando junto com o trabalho ainda do ponto de cultura, essa fruição ali, essa troca o tempo todo com a comunidade do Zé de Almeida. Sempre que chegava uma criança, que a Miriam via uma criança, ela cumprimentava e sim, nunca foi indiferente a presença da criança. Então aquilo de novo me deu um estalo, eu falei, opa, né, tem um artista aqui que produz para a criança, mas que pensa junto com a criança. E inseridos ali na comunidade do José de Almeida, nas atividades do ponto de cultura, onde as crianças no contraturno da escola iam até lá, participavam das oficinas, né, no bloco As Grandes Figuras, aquilo ali fantástico, né? Assim, na hora que eu lembro do bloco das grandes figuras, a vontade que eu tenho de chorar, porque é uma coisa muito linda, assim, você vê as crianças depois do contraturno da escola passando pela porta do Atrás do Pano e querendo descer para ver o que está acontecendo naquele momento. E o bloco das grandes figuras trabalhava ali junto, né? Você imaginar, na 4ª série mais ou menos, as crianças estão estudando história local. E aí o Atrás do Pano trouxe para aquelas crianças a história dos personagens que construíram a comunidade na qual eles estão inseridos. Então, o fato daquelas crianças saírem da escola e passando ali pela rua, querer descer para ver o que está acontecendo, aquilo me chamou, sim, muito a atenção. Olha só como é que a comunidade está envolvida. Então, tem uma troca, né, do conhecimento da escola
com o conhecimento da arte que estão se fazendo, e aquilo vai para casa. E aí, durante o processo das grandes figuras, a gente via as costureiras que eram da comunidade, na própria oficina de maracatu, né, a quantidade de jovens e de idosos também envolvidos ali, tocando maracatu com a gente. Às vezes a gente ia bater, né, o tambor na frente da igreja ali para ficar mais perto da comunidade. Então, esse trabalho do grupo junto à comunidade é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Mas é muito interessante ver como o grupo chega nas comunidades, mas chega nas comunidades não querendo, olha, eu trouxe uma apresentação, eu trouxe a minha arte para demonstrar para vocês. Não é isso que acontece. Eles têm uma base consolidada junto da arte e da educação e tem uma troca ali com a comunidade na qual eles chegam, né? Então tem um intercâmbio de saberes ali que muda tudo e faz com que o Atrás do Pano esteja jovem o tempo todo, porque há essa troca. Então, assim, você vê que é uma estética do grupo, mas é uma estética que também vai se refrescando a partir do contato que eles vão tendo com a comunidade. Então, assim, eu vejo que é um grupo que produz para a infância e que pensa junto à infância, mas que consegue aliar tanto as práticas pedagógicas com a construção de espetáculos e as práticas artísticas. Porque o Atrás do Pano foge do que a gente vê muito hoje, que é a literatura, mas a literatura como contação de história para crianças. Não é isso que o grupo faz, né? Ele se apropria, ele investiga um texto literário e aquele texto literário ele passa por uma dramaturgia e aquela dramaturgia, né, daquela dramaturgia se constrói a cena. Não é a contação de história, mas ao mesmo tempo também você não tem um trabalho que leva ao pé da letra o texto. Depois que eu assisti o Por Parte de Pai, eu fui comprar o livro porque eu fiquei curiosa para ler. E a minha surpresa, né, aqui na UDESC, quando eu fui em contato com uma professora, com a Brígida, que é de Pará de Minas, e eu descobri que uma das bases de pesquisa, né, que uma referência bibliográfica para ela era o espetáculo Por Parte de Pai do Atrás do Pano. Porque ela assistiu trechos na internet e aquilo para ela, né, também a tocou e o Por Parte de Pai a encenação se tornou uma referência para ela para um determinado trabalho de pesquisa, assim. A literatura deles, assim, como eles se apropriam daquele texto, né, e você vê também, assim, né, fora do espaço, fora do horário ali de trabalho. A gente que é artista tem essa coisa de não ter muito horário, né? O tempo todo você está ali se atravessando pelas coisas, mas você vê que eles têm uma investigação, tanto o Paulo quanto a Miriam, de uma busca por leituras, e essas leituras vão ajudando a construir o trabalho do grupo. E aí um outro ponto que eu vejo no grupo é esse trabalho junto com os jogos tradicionais da cultura brasileira. São tanto os jogos orais como a brincadeira de mão, e aí a gente vê também na história do grupo como isso tá marcando o grupo, né? Como o grupo está se tornando um grupo brincante, como ele tem se destacado no cenário nacional como um grupo brincante, né? E aí você já vê na região aqui, metropolitana de Belo Horizonte, como é que ele já é reconhecido por isso e um pouco no interior. Então eu acho que esses pontos me chamam a atenção. E uma outra coisa, assim, a sede, aquela sede do grupo, onde ela está localizada, né, que está bem ali entre uma comunidade extremamente pobre e uma comunidade muito rica, bem na divisa, está numa área limítrofe. Então, além de tudo isso, desse contato com a arte, o Atrás do Pano está num lugar ali que ele consegue juntar essas comunidades, ele consegue trazer crianças. São separadas ali. A gente tem, né, duas escolas com perfis socioeconômicos completamente diferentes, né? Mas de um possível diálogo naquele espaço, né, que é um espaço neutro. E aquela sede, a sede do grupo é maravilhosa, né? Onde você tem a vista ali para a Serra da Piedade e você tem, né, no terreno é um terreno em declive, então você tem espaços, né? Você tem ali o administrativo, você tem um acervo de figurino, mas você tem um espaço de circular pela sede, né? E o tempo todo, quem passa por ali tem contato com a arte, com alguma arte que está acontecendo, né? Seja com ensaios que estão acontecendo, as crianças passam no portão e veem o ensaio acontecendo lá embaixo.
tudo que está acontecendo ali, tudo não, mas quase tudo está aberto e a comunidade passa e assiste. E aquilo tem uma sementinha da curiosidade, né? E aquela sementinha da curiosidade, se ela for cultivada, a comunidade ela se modifica. Eu sinceramente, assim, ó, se esse vídeo está sendo patrocinado, eu acho que sinceramente uma manutenção de atividades do grupo tinha que ser garantida na comunidade. Acho que a gente tem impactos ali de redução de índice de violência, né? Acho que tem um impacto ali de geração de renda para as mulheres, onde elas participam. A gente tem formação estética. As crianças, né? Se a gente pensar que 20% pelo menos numa sala de aula são crianças neurodiversas, né? E que o aprendizado se dá de outra forma, você tendo ali as atividades do Atrás do Pano num contraturno, né? Junto com a escola, né? Eu estou favorecendo que crianças que não teriam, né, bons resultados no processo de ensino e aprendizagem possam garantir o seu conhecimento, possam garantir a sua aprendizagem. Porque a prática artística tem esse ponto favorável, né? Quando eles estão ali nas grandes figuras, investigando quem foi Peter Lund, né? Que é o nome da rua, e quando você vai aí mais para frente, no primeiro ano do segundo grau, né? Eu nem falo do segundo grau, mas é velho, né? Mas do primeiro ano, e você vê que o nome do Peter Lund, né, ele aparece como arqueólogo, como um dos primeiros pesquisadores que esteve no Brasil e que começou esse levantamento, e você está ali na rua que tem o nome do Peter Lund, porque o Peter Lund foi uma figura importante naquela comunidade, né, naquela cidade, né, você faz com que o aprendizado seja de maneira diferente. Porque quando você chega lá na frente, que você vê o nome do Peter Lund associado a outros temas, você tem uma construção de uma biografia também de uma pessoa que está na história, que está no imaginário ali, né? Porque, enfim, tem a mineração de ouro e a pessoa está ali junto. Do mesmo jeito, né? E aí falando dos personagens, dos atores da própria comunidade, né? Quando você vai estudar o seu José João, né? Quando você vai estudar... esqueci o nome da moça do pastel, meu Deus. A Dona Judite. Quando você vai estudar a Dona Judite, né, que está ali na comunidade, então você valoriza, né, os saberes e valoriza as pessoas da própria comunidade. Então tem uma igualdade ali. E aonde você mostra que está todo mundo junto, né? E a arte cumpriu esse papel. Porque a gente não está seguindo uma base curricular e que vai falar, hoje nós vamos falar de uma pessoa importante na sua comunidade. Não, mas está ali, as coisas estão se atravessando, né? Eu, como diferencial do grupo, eu acho que realmente é a prática teatral, é a pedagogia do teatro, junto com as práticas artísticas. Não são separadas, elas estão juntas o tempo todo, né? Embora tenha ocorrido de ter atividades, né, em contraturno, mas tanto Paulo, quanto a Miriam, quanto o Guda, o Epa, enfim, tá todo mundo ali circulando e aquilo tudo de uma maneira ou de outra vai para a cena. Acho que tinha, assim, quando eu fazendo as investigações do mestrado, acho que tinham 2 pontos que para mim careciam e que precisavam ser olhados, né? É um grupo de 39 anos, que é o registro do grupo, né, da memória do grupo. Eu acho que de certa forma é o que está acontecendo agora com a gravação desses vídeos, desses depoimentos, né, que é fazer esse registro, né, e a minha dissertação aí também registrou um pouco disso, mas eu acho que seria importantíssimo se o grupo sistematizasse as práticas artísticas, né? Seria importantíssimo que os jovens que estão saindo de um curso de licenciatura em teatro tivessem acesso a essas práticas artísticas, de como ocorre esse brincar, de como esse brincar é conduzido. Eu acho que essa sistematização desse trabalho, dessas práticas artísticas, seria importantíssimo, assim, para a pedagogia do teatro brasileiro. Uma outra coisa, assim, que eu vejo como diferencial é que a criança, para o grupo, ela não é consumidora. Eu não pago o meu ingresso e eu vou sentar para assistir o espetáculo. A criança ali, ela é jogadora da cena. Não são todas que vão para a cena e que vão jogar, mas você reconhece uma criança que está na cena e que vai durante, né, o espetáculo para a cena.
E aí você vê um igual, né? Então assim, deixa de ser uma coisa do adulto para a criança, né? Então abaixa um pouco e fica um pouco no nível assim, né? Uma criança falando para outra, tudo bem que tem um roteiro, que tem uma construção por trás disso, mas a criança está na cena e aquele jogo só acontece porque ou eles estão na cena jogando com as crianças, né, que estão como espectadoras, ou aquelas crianças realmente sobem para o palco e vão jogar junto, né? Tem uma trilogia de espetáculos que eu acho que, assim, pensando em formação de espectadores, né, até a trilogia dos trabalhos dele, quando primeiro se leva à Rua de Brincar, aonde na Rua de Brincar eu tenho contato com as artes plásticas, com a Rua de Brincar eu tenho contato com musicalização, eu tenho contato com as brincadeiras. Ali o grupo chega e traz a arte, o contato com a arte, o contato com as várias formas de arte, né, com outras possibilidades de arte. Num segundo momento, naquela comunidade, se leva histórias cantantes. Então aquela criança que estava ali jogando junto com aqueles atores, elas vão para a cena participar do Histórias Cantantes, né? E aí vão ter contato, né, de como se construiu a história do boi-bumbá no Brasil, né? De qual é essa história oral. Então eles passam a ter contato com uma tradição brasileira e como jogadores, eles estão em cena em boa parte do espetáculo. E aí no terceiro ponto, onde a criança, ela aí sim, ela é espectadora porque ela assiste o Toalha Mágica. Então esse processo, essa criação do grupo, né, essa escolha de como isso se deu, isso faz uma formação estética, isso faz uma formação de signos, aonde depois eu começo a ter ferramentas para analisar os signos, e esses signos não estão falando só de signo teatral. Então, a partir do momento que eu estou dando ferramenta para aquela criança ler outros signos sociais. Então, eu acho que nessa construção, a maneira como esse trabalho se dá, né, ele tá fazendo formação em cidadania também através da arte. É um espetáculo, é uma prática artística que ela vai te conduzindo a olhar para esses signos. Quando eu fui fazer a pesquisa de campo do mestrado, o Atrás do Pano está em contato com Helena Antipoff. A Helena Antipoff, ela tem um papel importante na pedagogia brasileira, por justamente entender e olhar a educação de uma outra forma, né? A Helena, ela olhou as pessoas neurodiversas e ela olhou as pessoas com alguma deficiência intelectual de uma outra forma, possibilitando uma educação a elas e um processo de aprendizagem diferente. E a Helena Antipoff fez isso muitas vezes com o teatro de formas animadas. E aí eu tenho, para mim, seria uma investigação mesmo, né, de entender assim, a participação da Helena Antipoff na construção da pedagogia do teatro e na construção do teatro para a infância no Brasil, através desse diálogo do teatro com a pedagogia e com o teatro de formas animadas. E quando eu chego para fazer a pesquisa de campo, tá lá o Atrás do Pano, né, fazendo um trabalho sobre a Helena Antipoff. Então, assim, é um grupo que olha a criança de uma outra forma, promove um ensino-aprendizado de outra forma, e de repente esses dois núcleos, eles se encontram. Aquilo para mim foi muito, muito interessante, assim, né? Muito ansiosa para ver os desdobramentos que eu não vi, mas do que seria mesmo, assim, como essa parceria do Atrás do Pano com essa biografia da Helena Antipoff.